Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Python. Vamos iniciar aqui o nosso curso de programação. Essa primeira parte do nosso curso, apesar dela não aparecer muito nas provas recentes, por quê? Porque as provas recentes vão te cobrar um código, já algo mais avançado. Você entendeu o que aquele código está fazendo, né? A execução daquele código e a saída daquele código. Mas a gente não pode deixar de ver essa parte inicial, porque ela pode ser cobrada e é uma questão fácil. Então a gente não pode deixar de mão, apesar, repito, da tendência não ser mais cobrar questões com esses aspectos iniciais. É importante para você ter uma base inicial da linguagem e vai que o examinador está de muito bom humor e te cobra algo aqui dessa parte inicial. Mas a princípio você não precisa se preocupar muito com essa parte. E sim quando a gente entrar na parte de código, mas é claro que isso é natural. Ao longo do curso a gente vai desenvolver uma base em você e a tendência do examinador é cobrar algo que você precisa das aulas anteriores. Então, programação é como se fosse matemática. Há uma sequência. Então você precisa entender as instruções, né? As estruturas de repetição, estruturas mais avançadas, estruturas de armazenamento, e o examinador tenderá a colocar tudo isso em uma única questão, tá? Mas a gente vai no passo a passo, bem calmo, tranquilo, de forma que você compreenda bem tudo aqui, né, do Python, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? O que é o Python? O Python é uma linguagem de programação e não só isso, uma linguagem de programação popular. Por que popular? Porque existem milhares de linguagens de programação. Né? O que mais tem é linguagem de programação. E ela é popular porque ela foi adotada aí por um grande número de programadores. Um dos motivos de se adotar Python com essa quantidade de gente aí adotando Python é porque é muito fácil aprender a programar em Python. Então você vai perceber, né, que, por exemplo, se você falasse inglês ou se você fosse aí americano, é como se você estivesse lendo um texto em inglês. Então não tem grande dificuldade na sintaxe do Python. Então, a gente vai entender como essas estruturas funcionam, mas praticamente você fazendo uma leitura aqui, você compreenderia aí o que é que o programa quer. Então, quando a gente fala em Python, a gente fala aqui em linguagem de programação. Linguagem de programação, primeira coisa aqui, é diferente de algoritmo, tá? O que é algoritmo? Quando a gente fala em algoritmo, a gente está falando em uma sequência, né? Uma sequência de passos claramente definida, né? E formam na prática o nosso programa. Então, por exemplo, um exemplo de algoritmo que está fora da parte de programação, uma receita de bolo. Então, quando você pega uma receita de bolo lá para fazer, vai ter assim, ó, quebre os ovos, misture com a farinha, coloque o leite, bata tudo aí, né? Depois leve ao forno. Isso aí é um algoritmo. Tá? Então, quando a gente vai desenvolver programas de computador, tipicamente a gente desenvolve um algoritmo independente de uma linguagem de programação. A linguagem de programação é uma linguagem que já está mais próxima do computador, mais próxima da máquina. E aí a gente vai ter diferentes níveis de linguagem de programação. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas o que eu quero que você saiba agora é diferenciar a linguagem de programação de algoritmo. Então, o algoritmo ele pode ser até algo mais informal, como eu falei para vocês aqui, uma receita de bolo. Já a linguagem de programação vai ter uma sintaxe, né, bem estrita que você tem que seguir. Então, você tem que seguir aquela sintaxe para o seu programa funcionar, senão ele vai dar erro. E o algoritmo, ele, apesar de a gente ter algumas, né, normatizações, que a gente chama inclusive de algol, né, eu teria algumas regras para eu construir meu algoritmo, o algoritmo ele é mais livre, né? Eu teria ali mais liberdade para dizer quais são as regras que vão formar ali uma sequência de comandos para executar alguma atividade, tá? Ele foi criado pelo Guido van Rossum, né? Isso já foi cobrado em prova, né? Mas é o autor. Eu acredito que não será mais cobrado isso em prova, porque é um assunto muito básico. Mas está aí o nosso criador da linguagem Python. E para que Python é utilizado? Para praticamente tudo. Então, por isso que ela se tornou uma linguagem também popular. Então, veja, nos exemplos que a gente está colocando aqui, a gente está colocando que o Python ele pode ser usado aqui para o desenvolvimento web no lado do servidor. Quando a gente está falando de desenvolvimento web, desenvolvimento aqui é desenvolvimento de código, de programas, programação, hoje, tipicamente, eu desenvolvo aplicações para rodar em um navegador. Então, cada vez menos eu tenho aplicações rodando sozinhas.
O que isso quer dizer, professor? Por exemplo, você abre um programa, ele roda aí só na sua máquina, tem um arquivinho, um executável que abre na sua máquina. Geralmente você vai abrir um computador na web, um programa na web. Por exemplo, o Canva, para você fazer alguma coisa para o Instagram, está lá na web, percebe? O Office 365, apesar dele instalar um programa na sua máquina, né? Você tem uma assinatura, né, que na verdade esse programa está na nuvem, você salva os arquivos na nuvem. Então a gente vai ter dois lados aí, um lado que a gente chama do servidor, que é esse computador que está na internet, que está na nuvem, e o lado, né, do usuário, do lado do navegador, que a gente chama aqui, né, o lado do browser. Então por isso que eu tenho esses dois lados, o lado cliente, que seria eu acessando, por exemplo, o navegador, e do outro lado, o lado do meu servidor, a minha máquina. Então, Python serve para escrever programas não para o lado cliente, não para, em regra, a gente vai ver até uma exceção isso, não para eu desenvolver a minha página web. Na minha página web eu vou utilizar tipicamente duas linguagens aqui, né? Uma linguagem de marcação, deixa eu pegar aqui a caneta aqui, ó. Eu vou utilizar aqui o HTML, né? E o CSS. É isso que eu vou utilizar aí quando eu estou lidando aqui com linguagens de programação, tá? Então, pessoal, o Python ele foi desenvolvido não para eu, né, desenvolver essa parte front-end, a gente chama isso de front-end, mas o back-end, a parte que fica por trás. Então, por isso que eu digo que ele roda aqui do lado servidor, tá? Então, para a prova, você só precisa guardar isso, não precisa, né, de muita preocupação nessa parte aqui, não. Depois, ele serve para desenvolvimento de software geral, então eu posso desenvolver um aplicativo, posso desenvolver um jogo, posso desenvolver qualquer tipo de programa pode ser desenvolvido em Python. Eu também tenho aplicações específicas aí em matemática, né? Então, o que que acontece, pessoal? Toda linguagem de programação, ela acaba tendo um conjunto de funções pré-definidas, um pacote de funções pré-definidas. E o Python tem um pacote de funções bem forte na parte de matemática, na parte de ciência de dados. Então, aplicações matemáticas, na parte de ciência de dados, inteligência artificial, tudo isso a gente vai achar suporte dentro da linguagem Python. E ela também serve para scripting de sistema. O que significa um script? Geralmente, quando você tem um programa, você vai passar por um processo que a gente chama de compilação. O que que significa isso? Você vai escrever o seu código em um arquivo, esse código é chamado de código-fonte, tá? Ele vai passar por um programa chamado compilador, e esse compilador é que efetivamente vai gerar o seu programa, se for no Windows com extensão lá .exe. É o seu famoso arquivo executável. Você dá 2 cliques e abre um programa. Então você escreve o seu código, existe um outro programa chamado compilador e ele gera esse arquivo executável. Mas existem linguagens que a gente vai chamar de linguagens de script que elas vão passar, na verdade, por um processo que a gente chama de interpretação. Então eu não vou gerar um novo programa, né, um novo arquivo a partir do meu código-fonte. Eu vou lendo o que está escrito nesse código-fonte e já executando. Então, esse código-fonte ele é interpretado. Quando eu tenho linguagens que atuam desse tipo, a gente também chama essas linguagens de scripting. Uma linguagem famosa aí de scripting é o JavaScript. Então, essa linguagem ela é utilizada para automatizar as coisas que você vê, por exemplo, em um site. Dessa parte de front-end, como é que eu torno ela dinâmica? Utilizando o JavaScript. Eu também posso fazer scripts de automação. Então, por exemplo, o cara que não é da parte de desenvolvimento, mas ele é um profissional de TI da área de infraestrutura, quando ele vai dar suporte a sistemas, pode ser que ele queira automatizar algumas tarefas. Você chega lá no seu trabalho, liga o computador, quando você liga, vai aparecer uma tela, vai passar o antivírus, por exemplo, vai fazer algumas verificações. Então, isso pode ser feito através do que a gente chama de scripting. Então, o Python também serve para você, né, desenvolver códigos de script. Então, quero que você guarde aqui, importante desse slide, né? Vamos recapitular. Primeiro, linguagem de programação é diferente de algoritmos. Eu escrevo meu algoritmo, passo para uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação é a que é entendida pelo meu computador. Python foi criado aí pelo Guido e Python pode ser utilizado para praticamente tudo, desenvolver tudo que você pensar, eu posso utilizar Python. Então isso mostra uma grande versatilidade na minha linguagem, tá? Beleza, então a questãozinha aí, 2010, ele fala o seguinte:
O programa baixo que imprime um texto Alô Mundo na tela foi escrito em qual linguagem de programação criada por Guido van Rossum, né? Então a gente já sabe que Guido escreveu a nossa linguagem Python. Então mesmo sem saber a sintaxe do Python, né, tem um comando print aí, dava para você acertar essa questão, né? Então gabarito letra A. É uma questão bem inicial, tá? A tendência é não ter mais esse tipo de questão, mas está aí, né, como informação, ele cobrou quem era o autor aí da linguagem Python, gabarito letra A. Beleza. Agora vamos para alguns conceitos iniciais ainda, e aqui é muito importante que você guarde essa informação aqui, ó. Essa informação dentro desses conceitos iniciais é a que tem maior probabilidade de cair na sua prova, né? É você saber que o Python é interpretado. Então guarde muito bem isso. O Python faz uso de interpretador. Então, eu falei para vocês que quando você está desenvolvendo o programa, eu tenho duas formas, né? Uma forma é eu ter uma linguagem compilada ou uma linguagem interpretada, tá? E o Python você já sabe que é interpretada. Então, você vai escrever o seu programa, escreve aqui no arquivo, esse arquivo é chamado de código-fonte, e aí pode acontecer duas coisas. Se sua linguagem for compilada, ela gerará um novo arquivo e depois eu vou executar esse arquivo, tá? Então imagine que eu salvei esse arquivo aqui, já vamos aprender a extensão do Python. Os arquivos em Python a gente salva com a extensão .py, né? .py. Então imagine que você tem um arquivo aí no Python, né? O que vai acontecer com esse arquivo? Imaginando que fosse compilado. Se fosse compilado, eu passaria para um programa chamado compilador e ele geraria um arquivo .exe. Né? Imagine que isso aqui fosse jogo, né? O nome do arquivo jogo.py. Depois da compilação, ele viraria o arquivo jogo.exe. Só que não é isso que acontece no Python. No Python tem um processo de interpretação. Não é gerado um novo arquivo. Esse programa, chamado interpretador, vai lendo linha a linha do seu código-fonte e já executando. Já vai executando. Qual a vantagem disso? A produção de um código é mais rápido se ele for interpretado. Porque aqui, note, nesse caso aqui da interpretação, da compilação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar para esse programa, ele gera um novo e depois eu rodo. Se tiver erro, eu tenho que consertar aqui, compilar de novo para rodar. Aqui na interpretada, não. Eu conserto o erro e já posso rodar diretamente no interpretador. Então, você tem velocidade na parte de desenvolvimento quando você tem uma linguagem interpretada. Mas qual é o custo disso? As linguagens interpretadas elas tendem a ser mais lentas, né? Os programas gerados aqui tendem a ser mais lentos. Por quê? Porque eu tenho um outro programa rodando, é um programa rodando em cima do outro. Então, o seu programa roda em cima de um interpretador, por isso ele acaba ficando mais lento. Linguagens compiladas são mais rápidas. Então, um exemplo de linguagem compilada é a linguagem C. Então, a linguagem C foi usada para desenvolver os sistemas operacionais, né? O Windows, o Linux, né? São desenvolvidos em C e eles geram um arquivo executável. Então, desse slide, o ponto principal é esse aqui. É você guardar que o Python tem essa natureza interpretada. Vamos ver os outros pontos aqui. Eu digo aqui para você ó, que o Python é uma linguagem fácil de aprender e poderosa. Então, veja que essa é uma combinação importante. Como eu disse para vocês, Python vai ser muito próximo do inglês. Então, por isso que ela é fácil de aprender. Crianças aprendem a programar em Python. Mas ela não é uma linguagem simples. Às vezes você tem uma linguagem mais didática, mas ela não tem muito poder, ela é limitada, você não consegue fazer muitas coisas. Mas aqui o Python, além de ser fácil o aprendizado dela, ela é poderosa, ela te permite você, né, fazer qualquer tipo de programa, como a gente viu. Então ela é fácil e poderosa. O que mais, pessoal? É uma linguagem ideal para script, desenvolvimento rápido. Então, dentro do que a gente falou, se ela é de script, é porque ela é uma linguagem interpretada. E a consequência de ser interpretada é o desenvolvimento rápido. Então, rapidamente, se tiver algum problema, né, algum erro, eu consigo consertar e já rodar o script novamente. Agora, não confunda desenvolvimento rápido com velocidade de execução. Então, em relação à execução, linguagens compiladas tendem a ser mais rápidas. Então, um programa em C, pessoal, ele tende a ser mais rápido do que um programa feito em Python, tá? O interpretador Python é facilmente estendido com novas funções e tipos de dados implementados aí em C ou C++. A implementação padrão do Python é na linguagem C. Então, ele foi escrito nessa linguagem C. Mas esse interpretador Python, ele é poderoso porque você pode colocar coisas novas nele. É isso que a gente está dizendo.
facilmente você consegue estender o Python, né, colocando novas funções nele. O Python também é adequado como linguagem de extensão para aplicações personalizáveis. Então, às vezes, você tem uma aplicação que foi desenvolvida em uma determinada linguagem, mas você precisa estender alguma coisa dessa aplicação, aí você vai e usa Python. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um jogo, né? Um joguinho famoso chamado aí Roblox, né? Então, nesse joguinho, pessoal, lá tem um mundo virtual, as pessoas, Minecraft, por exemplo, né? Ou Roblox ou Minecraft. Então, posso ter desenvolvido esse jogo, por exemplo, em Java, né? Ele é desenvolvido em Java, o jogo original, mas dentro do jogo, eu posso permitir ao programador criar alguns scripts, ele poder criar a casinha dele, os objetos, e nisso eu posso usar Python, até por causa da facilidade. Então, veja, o Python ele também pode ser usado aí como linguagem de extensão. Então, o Python pode ser utilizado como linguagem de extensão. Beleza, vamos para frente. Por que Python, pessoal? Por que escolher a linguagem Python? É isso que a gente quer dizer aqui. Primeiro motivo, ela permite a automação de tarefas, então ligado ao conceito de scripting que a gente viu. Ele está disponível nos mais diferentes sistemas operacionais. Eu consigo programar nos mais diferentes sistemas operacionais. Eu tenho suporte aí para o Python. Ela é uma linguagem de alto nível, então destaque para isso aqui. Memorize que Python é interpretado, memorize que Python é uma linguagem de alto nível. O que significa isso, professor? A gente classifica o nível da linguagem de acordo com a proximidade dele com o hardware, a proximidade dela, né, da linguagem com o hardware. Quanto mais próxima do hardware, né, da parte física do computador, essa linguagem será de baixo nível. Quanto mais próximo da linguagem humana, da nossa linguagem do dia a dia, ela será uma linguagem de alto nível. Então, por exemplo, né, a gente tem o Python aqui como sendo uma linguagem de alto nível. Quando eu escrevo esse código aqui, um ser humano, né, mesmo que ele não conheça, né, a linguagem de programação, ele consegue entender ali o que está acontecendo, mesmo que eu não tenha tido nenhum tipo de contato, né? E eu tenho, por exemplo, a linguagem de baixo nível, que é o Assembly, né? Então, no Assembly, a gente vai ter comandos do tipo add, né, ax, né, int ax, né, add ax, bx. Isso aqui são os registradores da minha CPU. Estou mandando somar dois registradores, depois eu chamo uma interrupção. Então, essa linguagem aqui ela já está mais próxima do hardware, então ela é chamada de baixo nível. A linguagem C é uma linguagem intermediária, considerada aí de médio nível. Mas Python, por se aproximar, aí guarde bem isso, por se aproximar da linguagem humana, né, do entendimento humano, ela é considerada uma linguagem de alto nível. Ela é interpretada, isso aqui também deve ser bem guardado por vocês, porque, né, ela acaba economizando tempo no meu processo de desenvolvimento, porque eu não preciso passar pelo processo de compilação, nem pelo processo de linking, chamado aí de vinculação. Vou explicar isso aqui rapidinho, mas provavelmente não cairá na sua prova. O que significa compilação e linking? Quando você desenvolver o seu código-fonte, você vai passar por um compilador. Quando passa pelo compilador, a rigor, ele gera um outro arquivo chamado arquivo objeto. Só que, pessoal, quando você desenvolveu aqui o seu código, você pode ter chamado funções que já existem na sua biblioteca. Então, existem outros códigos aqui, que eu vou chamar de objetos aqui, ó, já prontos. Então, eu preciso juntar esse código que você usou de uma função pronta com o seu próprio programa aqui. Então, faça essa junção. Essa junção é chamada de vinculação ou linking. Então, de uma forma mais detalhada, o processo de compilação em sentido amplo, ele passa por duas etapas. A primeira etapa, que é a compilação, onde é gerado o arquivo objeto a partir do seu código-fonte. Depois eu faço um linking, pegando vários outros arquivos objetos que você precisa, e aí sim eu gero o seu código executável. Para você, que é importante aqui dentro de Python, você entender, é que o processo de compilação ele é muito mais lento, tá? Ele vai dar muito mais trabalho. Então, se eu quero alterar o meu código, né, em termos de desenvolvimento, utilizar uma linguagem compilada não é uma boa solução, tá? Então, Python tem essa vantagem em ser interpretado, ele aumenta aí meu tempo, né, melhora, diminui meu tempo de desenvolvimento, né? Eu estou mais rápido em relação a desenvolver um novo programa.
O interpretador ele pode ser usado de forma interativa. Então, o interpretador, eu disse para vocês que ele vai ler os comandos do meu código-fonte e sair executando. Essa é uma forma, é possível fazer isso. Então, eu posso ter o meu programa e ele vai rodar já esse programa. Mas eu também posso interagir com o meu programa e dando os comandos. Então, vamos entrar aqui para você já começar a sentir um pouco disso aí, tá? Deixa eu pegar aqui, né, a minha tela aqui, eu estou no prompt do DOS, né? Vamos entrar aqui no Python, né? Quando eu digito Python, eu estou entrando aqui já no interpretador. Então, veja, no interpretador eu posso ir fazendo os comandos de maneira interativa. Bota aqui, ó, x igual a 1, né? Quem é o valor de x? 1, né? Y igual a 2. Quem é o valor de y? 2. Agora eu quero fazer x mais y, 3. Então, eu estou interagindo aqui com o meu interpretador, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a IDE aqui para vocês, né? Então, aqui eu achei aqui a IDE. Então, aqui, pessoal, nessa IDE eu vou criar um arquivinho aqui. Deixa eu criar um novo arquivo agora. Vou criar um arquivo e vou chamar esse arquivo. Vou colocar os comandos aqui agora, por exemplo, print olá mundo, né? Olá mundo. Aqui eu vou botar x igual a 1, y igual a 3. Pronto. Então, aqui, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui agora é o que a gente chama de código-fonte, né? Tá bem pequenininho, eu acho que vocês podem não estar enxergando, mas acredite em mim, digitei alguns comandos aqui, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso rodar esse módulo, ó. Aí ele pede para eu salvar, deixa eu salvar esse arquivo aqui. Vou salvar aqui não é, salvar aqui no Zero Trust de novo. Deixa eu salvar em cima desse arquivo teste que eu tinha aqui. Substituir, sim. Lá ele vai ter salvo como arquivo com extensão PY, né, que é de Python. Olha lá, quando eu rodar aqui, pessoal, ele já rodou lá, ó, o meu módulo apareceu lá, olá mundo, né? Que foi o comando que eu coloquei. Então, quando eu rodei aqui, ele rodou de vez, né? Rodou tudo. Então, eu tenho duas formas. Ou eu vou executar todo o meu código-fonte, ou eu posso atuar de maneira interativa. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. As duas formas de eu lidar aqui com o interpretador são essas. De maneira interativa, ou seja, eu vou dando os comandos, ou eu posso chamar um programa já pronto e ele interpretar todo aquele meu programa ali, tá? Então, os comandos acabam sendo lidos aí no terminal, como a gente fez, e pode ser usado, inclusive, como uma calculadora. Um exemplo que a gente fez aí foi somar o valor de x e y. E esse cara aqui, ele também é extensível, tá? Então, essa é uma das vantagens aí do Python. Beleza, vamos ver uma questãozinha aqui. Qual das linguagens a seguir é interpretada? Você não precisa saber as outras, mas lembrar que Python era interpretada, portanto, aí, gabarito letra D. Então, nessa parte inicial, né, se vier uma questão, eu acredito que é esse ponto da interpretação. O Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas atualmente. Sobre a linguagem Python, assinale a afirmativa correta. É uma versão da linguagem Java? Não. Python foi escrito em C, né, a implementação padrão. Ela pode ser escrita, inclusive, em outras linguagens. Substitui a linguagem C#? Não. Trata-se de uma linguagem compilada? Não. Trata-se de uma linguagem interpretada, gabarito letra D. Beleza. O que mais que eu consigo com Python, pessoal? Eu consigo, com Python, criar programas geralmente menores que outros escritos em C, C++ ou Java, né, em outras linguagens. Os tipos de dados de alto nível permite que você expresse operações complexas em uma única declaração. Vamos pegar, inclusive, pegar o gancho com essa palavrinha, complexo. Então, se você lembrar lá da matemática, existem os números complexos, né? Tem uma parte lá imaginária. O Python, ele já tem nativo dele uma forma de você lidar com números complexos. Se você fosse programar, por exemplo, na linguagem C, ela só tem lá o equivalente a números inteiros e números reais, né, que seriam valores de ponto flutuante. Então, para você lidar com números complexos, você teria que desenvolver essa estrutura para trabalhar com números complexos, inclusive as operações. Em Python já aparece isso, tá? Então, não é porque é número complexo, mas foi só um exemplo. Então, existem estruturas mais complexas que o Python já te fornece, né? Por exemplo, uma lista, né? Um dicionário. Então, você já vai ter estruturas de dados prontas, né? Ali no Python que você pode utilizar, que em outras linguagens você não encontra diretamente. O agrupamento das declarações é feito por recuo em vez de parênteses iniciantes e finais. Pessoal, isso aqui é muito importante, muito importante. Então, dessa parte inicial, se vier uma questão teórica, também pode cair aqui. O que que acontece? Quando eu tenho uma linguagem de programação, eu geralmente preciso delimitar, por exemplo, meus blocos de código. Eu preciso dizer onde começa um conjunto de código e onde termina esse conjunto de código. Então, para isso, eu uso delimitadores. Cada linguagem vai usar um delimitador diferente.
Por exemplo, na linguagem Pascal, eu uso lá a palavrinha begin, né? E a palavrinha end para delimitar um bloco de código. Então, tudo que está aqui eu sei que faz parte desse bloco de código, deve ser executado junto. Então, o que eu escrevo aqui, eu não preciso ter uma organização no que está escrito aqui dentro, o que eu chamo de indentação ou indentação, tá? A gente não precisa isso numa linguagem como essa. Em C, eu vou abrir uma chave e fechar uma chave e escrevo meu código aqui. Tudo que tiver aqui dentro, eu sei que faz parte do bloco de código. Em Python, não vai existir esses dois marcadores aí. Você vai saber o final, pessoal, né, do seu bloco por meio de recuo. Como assim, professor? Imagine que eu estivesse escrevendo um código em C aqui. Então, você ia ter o seu bloco de código assim. Ó. Eu poderia escrever aqui, ó, print, vamos imaginar que é o mesmo comando, print, tal, tal, tal. Né? É printf, na verdade, em C, mas isso não importa para a gente não está aprendendo C. Aí aqui embaixo você botou aqui, ó, printf, né? Tal, 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 um outro comando. Aí aqui mais para frente, ó, você colocou printf, né? Um outro comando. Veja que esses dois caras aqui estão na mesma linha e esse aqui está recuado. Em C, isso não importa. Os comandos podem ficar em qualquer lugar, eles não precisam ser recuados para você identificar onde inicia e onde termina o bloco. Por quê? Porque eu tenho formas de marcar. Eu tenho uma chave aqui iniciando e fechando. Em Python, você não vai ter essa marcação no início e no final. A gente vai ter até a marcação do início, que é os 2 pontos. Mas como é que eu sei que um bloco acabou? Por meio do recuo. E isso é chamado de indentação e indentação. A gente vai ver isso em detalhes no curso para você entender. Mas eu vou fazer um recuo, vou afastar um pouco o código para saber que ele faz parte de um determinado bloco. Imagine que você tem aqui, por exemplo, uma estrutura de repetição. Né? Vou botar aqui ó, em português, repita, né? E você vai repetir esses comandos. Em Python, para você saber que esses comandos estão associados à estrutura de repetição, você vai ter que dar um espaçozinho aqui, ó, e colocar todos os comandos um abaixo do outro aqui, ó, e alinhados aqui. Então isso é chamado de indentação. Quem gosta disso argumenta que você vai ter que fazer um código organizado, não tem jeito, senão você nem consegue rodar o código, vai dar erro, tá? Então esse é um ponto importante, né? Quando você faz as declarações aqui em Python, você vai ter que usar um recuo ao invés de utilizar parênteses, chaves, expressões chaves, nada disso. Você vai utilizar o recuo para delimitar onde inicia, né? Na verdade, onde inicia vai ser os 2 pontos, mas onde termina o seu bloco de comandos, tá? Não são necessárias declarações de variáveis ou de argumento. Isso também é uma diferença no Python. Então, as linguagens de programação, algumas delas vão ter uma região específica onde você vai declarar as variáveis. Então, por exemplo, lá em Pascal, você tem uma região lá que você chama var, tá? E vai declarar aqui as suas variáveis. Além disso, você tem que dizer qual é o tipo daquela variável. Por exemplo, vou dizer que a variável x é do tipo inteiro, integer, tá? Você não precisa saber isso aqui não, pessoal. É uma outra linguagem, isso aqui é Pascal. O que você precisa saber é o seguinte, que eu tenho um local para declarar as minhas variáveis e eu tenho que dizer qual é o tipo daquela variável. Nesse exemplo, eu estou dizendo que ela é inteira. Em Python, como vocês viram aqui, eu não preciso fazer nada disso. Eu simplesmente pego aqui o valor, ó, eu peguei aqui o valor x e disse que ele era igual a 5, acabou. Já tem uma variável aqui igual a valor 5, então não preciso dizer o tipo da minha variável. Então essa é uma grande diferença aí do Python. Veja como é fácil programar em Python. Você não tem uma região de declaração, nem dizer qual é o tipo daquela variável. Simplesmente você vai e usa e pronto, tá certo? Então isso é importante. Não vou ter ali declarações de variáveis ou de argumento nesse sentido de ter um local para declarar a minha variável, nem vou ter que dizer qual é o tipo explícito daquela variável. Beleza. Uma curiosidade aqui rápida, pessoal, é que Python, às vezes você acha que é a cobra. Python não tem nada a ver, né? O autor, quando ele criou, ele era fã dessa série aí, Monty Python's Flying Circus. Então foi por isso que ele deu o nome à linguagem Python. Beleza? Aqui a gente já falou um pouco, né? Como é que a gente roda o nosso código em Python. Foi o que a gente fez, né? Eu posso rodar ele de forma interativa. Então eu vou aqui ó, no meu interpretador e vou dando comandos aqui, né? Eu vou fazer 2 vezes x, né? O dobro, mostrou aqui 10. Então eu posso ir fazendo comandos aqui de forma interativa ou daquela outra maneira. Eu escrevo um código e rodo ele, né? Essa segunda opção é o que a gente chama de script, tá? Então eu tenho aqui a primeira maneira interativa, né? Onde eu vou dando comandos no interpretador, e a segunda que é o modo script. Então no modo script, resumindo, é aquilo que a gente já conversou, né?
Então, vou sair aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver essa... Opa! Vocês conseguirem ver essa imagem aqui. Ó, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o meu arquivo aqui, lembra? O meu arquivo .py, né? Então, esse é meu código-fonte. Isso é chamado aqui de código-fonte. Né? Ele vai rodar em um interpretador Python. Quando eu dei aquele comando lá, dei um run, tá rodando naquele interpretador. Né? Então, eu também posso fazer o seguinte, eu posso chegar na linha de comando, digitar Python, né? E o nome aqui do arquivo, né? .py, ele vai rodar o que está dentro daquele arquivo. Então, essa forma de executar é o que a gente chama de scripting, tá? Quando eu rodo todo o conteúdo do meu arquivo. E a interativa é quando eu estou trabalhando de forma interativa no meu interpretador. Né? Trazer aqui de volta para o meu cantinho aqui. Beleza, tá? Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Implementações. Isso ainda não foi cobrado, mas pode cair na sua prova. Existem diferentes implementações em Python. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que saber, que existem diferentes implementações em Python. O que é que significa isso? Quando eu vou escrever uma linguagem de programação, no caso aqui do Python vai ser o interpretador dele, eu preciso de uma outra linguagem. Se aquela linguagem não existe, eu preciso de uma linguagem para criar o meu interpretador. Então, o interpretador Python, ele pode ser escrito em diferentes linguagens, tá? Então, a implementação padrão é a implementação feita na linguagem C. Então, ela é chamada de CPython. Então, isso pode ser uma boa questão de prova. Qual é a implementação referência do Python? A implementação referência do Python é chamada de CPython, tá? Beleza. E aí eu coloquei outras implementações que podem surgir aí na sua prova, mas com probabilidade já menor. A Anaconda é uma implementação focada na parte de data science, de ciência de dados. O IronPython vai estar integrado com um framework de desenvolvimento que a gente chama aí de .NET. O Jupyter é uma versão em web, então você vai abrir um navegador e consegue programar em Python. O Jython aqui, né, ou Jython, né, ele implementa aí bytecodes para uma máquina Java. Então Java é uma outra linguagem de programação, ela usa o que a gente chama de máquina virtual Java, e para essa máquina virtual, o código é chamado de bytecode. Então eu escrevo em Python, mas ele roda em uma máquina Java, onde normalmente rodaria o quê? Programa escrito em Java. Você consegue escrever em Python e ele é convertido para essa linguagem que roda na máquina Java. Então, seria essa implementação aí, né? O PyJS, né? Esse JS aqui, pessoal, é de JavaScript. Então, é uma implementação em JavaScript. Eu falei para vocês que o JavaScript é para você rodar a parte de front-end. Então, você tem um navegador, tem ali o seu código, né? Uma página. A parte dinâmica é feita com JavaScript. Então, por exemplo, você clica no botão e alguma coisa altera na sua página, né? Sem precisar carregar e ir lá no servidor, né? No próprio lado do usuário, ocorre essa alteração. Isso é feito por uma linguagem chamada de JavaScript. Então, tem como você escrever em Python e ser interpretado pelo JavaScript. Então, é essa implementação aí, PyJS. E tem a implementação PyPy, essa também eu destacaria, tá? Como eu destaquei aqui para vocês a CPython, para você saber que a implementação é referência. E a PyPy, pessoal, ela é mais rápida que a CPython, porque ela usa um compilador chamado de JIT, que significa Just in Time, tá? Então, esse compilador, ele provê uma velocidade mais rápida nesse código. Além disso, pessoal, qual é a outra diferença do PyPy? Ela vai ser construída em cima de um subconjunto da linguagem Python. Por isso que ele é chamado aqui de RPython, que vem de Restricted Python, né? Então, Python mais restrito. Então, esse PyPy ele também é limitado, ele tem uma limitação. Então, você vai ter somente um conjunto da linguagem Python, mas, por outro lado, você tem aí programas mais rápidos do que a implementação padrão. Beleza. Características. O Python é uma linguagem de programação de alto nível, a gente já explicou o que é isso. Ela é interpretada, já explicamos o que é isso. Ela é uma linguagem de script, então interpretar de script está bem associado, né? Então são aquelas linguagens que eu uso para automação de tarefas. Ela não é compilada, não gera um novo código. Eu tenho um código fonte que é interpretado. Então interpretação e script estão bem relacionados. Agora aqui, pessoal, a gente vai falar de paradigmas de programação, ó. Imperativo, orientado ao objeto e funcional. Então, a sua linguagem de programação Python ela é poderosíssima. Ela implementa esses 3 paradigmas de linguagem de programação. Então, a coisa mais importante que você deve saber aqui, cai em questão de prova, é perguntar o que é que o Python implementa em relação a esses paradigmas, tá? Então, o que significa um paradigma imperativo?
São as primeiras linguagens de programação, por exemplo, a linguagem Pascal, né? A linguagem C, elas são consideradas linguagens imperativas, porque elas dão ordem. Pode aparecer na sua prova também linguagem modular, né? Mas o nome mais apropriado seria linguagem imperativa. Então você vai ter uma sequência de comandos que você passa para o computador e ele vai ter que executar essa sequência de comandos. Então, por isso, chamada de linguagem imperativa, ou ainda linguagem procedural, linguagem modular. Pode aparecer esses três nomes aí. Um outro paradigma muito mais moderno é o paradigma orientado a objeto, onde as coisas do mundo, né, a gente passou a entender que o mundo é formado por objetos, e aí a minha linguagem de programação, ela incorporou isso. Então, eu vou ter um conceito em que eu chamo, dentro da minha linguagem de programação, de objeto. Os objetos, só para você não ficar aqui vazio, né, sem entender o que é isso, ele tem duas grandes peças. Ele tem uma peça, né, que a gente chama ali de propriedades, que são as coisas daquele objeto. Então, por exemplo, criou um objeto chamado carro. Então, o carro tem cor, né? O carro assume uma determinada velocidade, mas esse objeto também tem métodos, funções, que é o que aquele objeto faz. Por exemplo, o carro anda, né? Eu consigo alterar a velocidade de um carro. Então, esses são os dois grandes elementos na orientação a objeto, né? Métodos e propriedades. Então, a linguagem Python permite eu escrever objetos, ou seja, minhas coisas, entre aspas, que têm métodos e propriedades. Além disso, existe um paradigma chamado funcional, onde tudo na minha linguagem é uma função. E o Python também implementa esse paradigma, tá? Então, o que eu quero que você guarde aqui, principalmente, né? Expliquei os três paradigmas, mas mais importante do que isso, né? O que a gente espera numa prova de Python, é simplesmente que ele cobre essa lista. Você saber que o Python implementa o paradigma imperativo, orientado a objeto e funcional. Imperativo, orientado a objeto e funcional. O imperativo pode ser chamado também de procedural ou ainda modular, tá? E aqui a gente tem duas características, que é a tipagem dinâmica e a tipagem forte, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que tem aqui de importante nesse slide? Decorar. Essas são as características do Python e você precisa decorar. Então, uma questão aqui, pode ser várias questões aqui. Ele vai dizer, ó, Python não é uma linguagem imperativa. Errado. Python é uma linguagem de médio nível. Errado. Python é uma linguagem de baixo nível. Errado. Python é uma linguagem compilada. Errado. É interpretado. Percebe? Então, aqui desse slide pode sair várias questões teóricas. Beleza. Então, aqui tem mais uma aqui acerca da linguagem Python, assinale correto. Primeiro, só tem suporte à orientação a objeto. Não. A gente viu que ela tem ali a programação funcional e também a programação imperativa. Não tem nenhum suporte à programação funcional. A gente viu que Python tem suporte à programação funcional. Possui suporte à programação estruturada, orientada a objeto funcional. Essa estruturada é um outro nome para programação imperativa, procedural, modular, tá? Então, gabarito letra C. Não suporta programação estruturada, errado. Suporta sim. Apenas suporta funcional, errado. Suporta todos os paradigmas, portanto, gabarito aí, letra C. Beleza, Quadrix. Python é uma linguagem que não suporta a programação modular. Então, entenda aí modular como procedural, imperativa, né? Estruturada, como a gente viu aí na outra questão. Ele só suporta funcional e orientado a objeto. Errado, tá certo? Gabarito aí, errado. Beleza, pessoal. Agora, a gente viu que uma das coisas que o Python suporta é a orientação a objetos, tá? É a orientação a objeto. Aqui você não precisa entrar em detalhes, porque aqui já fugiria do escopo, né? Entender o que é herança, herança múltipla, polimorfismo, reflexão, introspecção. Essas são características de linguagem de programação orientada a objeto. Nem todas têm todas essas características. Algumas linguagens, por exemplo, aceitam herança múltipla, outras não aceitam. Mas o que é que eu preciso que você decore? Decore essa listinha aqui, porque Python suporta todas essas características aí e já foi cobrado em prova, tá? Então, tá aí a questãozinha da FCC, né? TRS-ARA, ele pergunta lá sobre o Python. É uma linguagem compilada? Errado. Interpretada. É uma linguagem fortemente tipada, ou seja, preciso declarar as variáveis. A gente viu que não precisa declarar as variáveis. Chego lá, coloco o nome, não preciso dizer qual é o tipo daquela variável. O Python vai entender isso automaticamente. Suporta funcionalidades comuns da orientação objeto. Suporta herança, herança múltipla, polimorfismo, reflexão e introspecção. Foi o que a gente viu, gabarito aí, letra C. Uma lista em Python é um conjunto de valores acessados por um índice inteiro, começando em 1,
Não, a gente não precisa ver isso agora, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é a parte de lista, mas está errado também. String Python é sequência imutável, ok, né? Mas com restrição de tamanho, não tem restrição. Então a gente vai ver isso, mas o que eu queria agora, nesse momento, é que você matasse aí essa questão pela letra C, as características aí de orientação a objeto que o Python suporta. Então, nem coloquei aqui o gabarito, coloquei gabarito aí, letra C, beleza? Por que escolher Python, pessoal? Aqui é só uma grande revisão. Então, a gente já falou que funciona nos vários diferentes sistemas operacionais. Ela é bem parecida com a língua inglesa, por isso é fácil de aprender. Possui uma sintaxe que permite os desenvolvedores escrever com menos linhas, ou seja, é uma linguagem de alto nível. Python é executado por um sistema intérprete, então o código pode ser executado assim que você termina, eu não preciso passar por um processo de compilação, a gente viu isso aí. Significa que o processo de prototipagem pode ser rápido. Então eu posso fazer aqui um programa sem todos os detalhes e já mostrar para o meu usuário para ver se é aquilo que ele quer. Desse processo, como eu não preciso passar por um processo longo de compilação, eu consigo criar protótipos rápidos para mostrar ao meu usuário. Python pode ser tratado de forma processual, de forma orientada a objeto ou de forma funcional. São os vários paradigmas que a gente viu. Então, mais um nomezinho aqui colocado, né? Modular, processual, procedural, estruturado. Isso seria esse mesmo paradigma. Os outros dois seriam orientado a objeto e funcional. Versões no Python, pessoal. Então, o que eu preciso saber aqui é que o Python veio evoluindo ao longo do tempo e o que nos interessa é o Python 3, tá? Então, quando você vai escrever um código hoje, escreva em Python 3. As outras versões, a não ser que você tenha um código legado, alguma coisa que você não pode, né, parar, você deixa mantendo aí na versão anterior. Mas agora todo mundo tem que estar no Python 3, é o que a gente tem utilizado aí. Beleza. Como é que eu verifico a versão? Pode cair isso lá, né, na sua prova. Então, você chega aqui no prompt, eu tenho que sair aqui do Python, né? Você chega aqui no prompt e escreve Python --version, né? Então, um comandinho que você tem que decorar, por exemplo, aqui eu estou usando a versão 3.9.13, tá? Então, pode ser cobrado aí na sua prova um conhecimento ainda dessa parte básica para você verificar a versão do seu Python. A gente já falou sobre isso. Quando eu estou construindo os meus arquivos, Python ele tem que ter essa extensão aí, PY. Já viu que Python é uma linguagem interpretada, ficam arquivos com extensão .y, e a sintaxe para rodar um programa, eu chamo o Python, né? E aqui o nome do meu programa, né? O nome do meu programa. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui naquele diretório e se eu vou conseguir chamar ele aqui. Aí eu mostro aqui para vocês, né? Zero Trust, Python, teste.py. Funcionou, né? Então, deixa eu limpar aqui e mostrar aqui na tela para vocês. LS. Então, aqui, pessoal, eu estou numa pastazinha chamada aqui Zero Trust e eu tenho aqui um arquivo, né? Teste.py. Ele está aqui dentro, né? Esse arquivinho aí. Então, ele tem um código dentro dele, né? Deixa eu ver se o type funciona aqui. Vou tentar mostrar o que tem dentro dele aqui. Teste.py. Então, dentro dele tem esses três comandos aqui. Print olá mundo, x igual a 1, y igual a 3. Então, a gente viu algumas formas de chamar isso aqui. Eu peguei, né, o meu interpretador e mandei rodar a partir dele, tá? Mas eu também posso chegar na linha de comando e digitar assim, ó, Python, espaço, o nome do arquivo. Então, é isso que a gente está ensinando nesse slide aqui, ó. Como é que uma das maneiras de eu chamar o meu programa Python? Então, eu vou botar o nome Python, espaço e depois o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo que eu quero chamar aqui é teste.py. Então, esse comandinho aí para você decorar. Então, ele rodou. A única coisa que tinha ali era um comando para ele mostrar na tela a palavrinha, as duas palavras Olá Mundo. Então, a gente rodou esse programa, apareceu ali o Olá Mundo. Então, pessoal, para rodar um programa, Python, nome do programa. Beleza. Usando o interpretador. Então, aqui, pessoal, quando a gente está aqui no nosso prompt de comandos, né, aqui no Windows, para entrar aqui você tem que chamar cmd, tá? Isso não vai cair na sua prova, tá? Mas uma vez que você está aqui, você precisa saber qual comando que eu chamo o interpretador. Para chamar o interpretador, basta digitar Python. Pronto, agora eu já estou dentro aqui do interpretador. Posso fazer aqui, ó, x igual a 10, 2 vezes x, e já coloca 20 ali. X é igual a 2 vezes x, ó. Agora o que é que eu tenho em x? Tem o próprio valor 20, que ali não estava armazenado, né? Agora eu vou fazer aqui y igual a 10, x menos y, né? Então o resultado 10, 20 menos 10, né? 10. Beleza, então isso aqui seria a parte da gente usar dentro aqui
né, usar um nomezinho Python para entrar. Então, use o comando Python no prompt, né, que é essa parte aqui, ó, no Windows, quando você entra aqui, digita CMD, você vai cair no prompt de comandos, tá? Esse aqui é o nosso prompt de comandos. E digitando aqui Python, como a gente viu, a gente entra no interpretador. Beleza. Agora, pessoal, vamos falar daquelas duas características lá que a gente falou do Python, que é a característica dele ter uma tipagem dinâmica, né? E depois a gente também vai falar aqui, ó, sobre o fato de ter uma tipagem forte. O que significa ter uma tipagem dinâmica? Então, dinâmica é contrário de ter uma tipagem estática. O que é tipagem? É o tipo do dado. Então, eu falei para vocês que normalmente uma linguagem ela vai te obrigar a dizer qual é o tipo do dado. Então, tem que chegar em algum lugar e dizer, ó, rapaz, essa variável aqui é um inteiro. Essa outra variável aqui é um tipo real. Essa outra variável aqui é um número complexo, tá? Então, normalmente, as linguagens pedem que você defina o tipo. Em Python, não. Você simplesmente vai e usa a variável. Ah, professor, como é que ele sabe, então, qual é aquele tipo? É porque ele usa tipagem dinâmica. Tipagem de Python é inteligente. Então, o interpretador infere o tipo de dado. Então, se você colocou em uma determinada variável um número, ele sabe que aquilo ali é um número. Se você coloca um conjunto de caracteres, opa, isso aqui é um conjunto de caracteres, é o que a gente chama de string. Já guarda esse jargão aí. Conjunto de caracteres é uma string. Então, o Python ele consegue fazer isso, né, em tempo de execução. No momento que o programa vai executando, ele vai identificando qual é o tipo de variável que você está utilizando aí. Como ele faz isso em tempo de execução, a gente diz que isso é feito em runtime. Então, uma questão teórica que também poderia ser feita, né? Perguntar qual é a tipagem aqui do Python. A tipagem é dinâmica, porque ele identifica, infere o tipo de dado em tempo de execução. Também pode aparecer a palavrinha em inglês em runtime, tá? Então, isso que é tipagem dinâmica. Mas o Python também possui tipagem forte, que não se confunde com a tipagem dinâmica. O que significa ter uma tipagem forte? É que ele vai avaliar as expressões e não vai fazer coerções. Isso aqui a gente chama também de casting em inglês, né? Ou simplesmente cast. A gente, coerção, entenda como conversão. Então, o Python não faz conversões automáticas. Como assim, professor? Então, em um determinado momento, como está aqui, ó, você disse que i é igual a 10. Aí o Python fala, opa, então isso aqui é um inteiro. Né? Ele colocou um número, isso aqui é um inteiro. Ah, então ele já sabe qual é o tipo daquela variável. É um inteiro. Aí depois você botou aqui, ó, j igual a teste, entre aspas duplas aqui. Toda vez que a gente coloca entre aspas duplas ou aspas simples, a gente tem o que a gente chama de string, né? Que é uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres. Então, esse cara aqui é um string, né? String é diferente de inteiro. Eu não consigo fazer operações entre esses dois caras. E aí, o que é que eu tentei fazer aqui? Ó? Eu tentei somar i mais j. Tentei somar i com j. O que é que o Python vai dizer? Opa, o i é número. O j é um string. Eu não consigo somar essas duas coisas, tá? Então, ele vai gerar um erro. Então, linguagens, né, que avaliam as expressões e não fazem essas conversões, elas são chamadas de tipagem forte. Então, vão ter linguagens que elas vão ter tipagem fraca. O que significa isso? Quando você bota dois tipos diferentes, ele dá um jeito e resolve, tá? Então, aqui no Python, não. Ele tem tipagem forte, tá? Então, ele vai gerar erro se você botar dois tipos diferentes aí, que eles não são compatíveis, né? Os tipos não são compatíveis naquela operação. Então, veja, se de um lado ele tem a tipagem dinâmica, ele identifica o tipo dinamicamente, ele não deixa aqui, né, você fazer algumas operações se os tipos não forem compatíveis. Você tem que fazer explicitamente uma conversão. Beleza. Por fim, pessoal, a gente tem o que a gente chama no Python aqui de REPL, né? Que significa Read, Eval, Print, Loop, né? Ler, avaliar, imprimir, né? E um loop. O que é que significa isso? Essa expressãozinha está associada a linguagens interpretadas, quando eu tenho um interpretador como no Python, porque eu chego lá de forma interativa, né? E consigo ir executando. Né? Já vou colocando os comandos, já vou rodando. Isso é chamado de REPL. Então pode cair uma questãozinha aí que o Python suporta essa experiência de console aí interativo. E ao invés de falar que uma das formas é
de trabalhar com Python de maneira interativa, ele pode fazer menção a esse termo técnico aqui, REPL. Beleza? Então, pessoal, o que a gente viu? Essa parte inicial, como eu disse para vocês, ela tem uma chance menor de cair nas provas mais atuais. Vai cair é código. Então, se você já assistiu essa aula, né, prestou atenção, os slides são suficientes para que você memorize e minimizar o risco de cair alguma coisa dessa primeira parte. A gente só está começando aqui no Python. Espero que você tenha gostado. Te vejo já já na próxima aula. Grande abraço. Vamos para cima, brocar aí a sua prova. Valeu, tchau, tchau.